Olá, vamos falar hoje de uma ideia que diz que o que você pensa, o que você sente se torna realidade. Tanto coisas boas como coisas ruins. Se você quer muito uma coisa boa, você tem que ficar pensando para criar aquilo de você, dentro de você para que ele se concretize do lado de fora, se concretize na realidade. Como é que a psicologia vê esse tipo de crença, esse modo de acreditar que a sua própria cabeça funciona? É assim mesmo? Tem alguma outra coisa que explica? Como é que isso tudo funciona? Vamos falar sobre isso hoje. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo. Até para fazer a sua terapia, se conhecer, mudar algumas coisas em você. Eu mesmo não atendo, apresento meu site, link está aqui, pelo WhatsApp bem prático de você pegar as informações. Horário, valor, presencial é aqui na região da Avenida Paulista, em São Paulo, online para qualquer lugar. Então vamos lá. E lembrando aqui também na descrição, eu estou colocando a lista de livros que eu já li, que eu gostei bastante. Então, tinha muito nos comentários pessoas perguntando, dá dica de livro, dá dica de livro. Então, já estou colocando a lista aqui nos comentários. Então, vamos ver lá. Como é que a psicologia explica essa crença, né, de que o que a gente pensa, que a gente sente, se torna realidade? Por quê? Existe toda uma cultura aí de que a gente não pode nem pensar e nem falar em coisas negativas, porque elas podem acontecer. Então, tem que se policiar aqui a nossa própria cabeça. Só que o que na realidade acaba acontecendo são pessoas que não elaboram, não resolvem seus conflitos, suas dores, seus pensamentos, ou aquela coisa pesada que está acontecendo na cabeça dela, porque ela passa a vida evitando olhar para isso para não acontecer. Então ela não fala, não expressa o que ela sente, que é para não fortalecer aquele tipo de coisa, que é fortalecer aquela ideia ruim, senão vai acontecer cada vez mais. Só que não é bem assim que acontece. Se a gente for por esse caminho, ninguém estudar a cura do câncer, né? E olha que a gente já tem cura para alguns deles. Porque não poderia nem mencionar a palavra câncer. Eu lembro da minha infância, quando às vezes morria lá uma pessoa, fulano, as pessoas diziam que morreu daquela doença ruim. E eu só pensava, mas tem doença boa, né? Que é isso? Mas depois você vai pensando, não, tem nomes, tem palavras que não se pode falar, porque se você falar, você vai pegar. Não, né? Não é por esse caminho que as coisas acontecem. E em algumas situações, ficar evitando de olhar para você mesmo, né, é que pode ser devastador, né, porque você não percebe nem o desastre que está acontecendo dentro de você, que está acontecendo às vezes em volta de você e que está vindo de dentro de você. Por exemplo, uma pessoa que tem à sua volta pessoas muito raivosas, pessoas muito violentas. Ela acha isso horrível, ela não consegue lidar com isso, ela se sente mal e ela pensa, por que o mundo é assim? Por que o mundo tem tanta gente raivosa, tem tanta gente violenta? Por que isso acontece tanto com todo mundo? Mas o que essa pessoa não pode ter nem percebido é que ela que tem muita raiva dentro de si, ela tem o hábito de olhar, de apontar o pior de cada um, ela que se irrita demais com as pessoas, com o que elas estão fazendo, ela considera inadmissível, às vezes até passível de violência, uma pessoa que atravessou fora da faixa, né? Então, o que pode estar acontecendo? Ou ela está provocando essa raiva nas pessoas em volta dela, ou ela só fica ao lado de quem, ou só fica do lado dela quem sente o mesmo tipo de raiva, porque vai fazer, só um amigão, estamos na mesma, temos o mesmo assunto. Aí são essas pessoas que são filtradas aí para ficar do lado dela. Ou de tudo que existe no mundo, de coisa legal, de coisa boa, de coisa serena, ela nem observa, ela só vai observar a raiva, só vai observar onde tem raiva. Então não é que ela tendo a raiva dentro dela, ela criou a raiva fora. Não, são outros mecanismos que vão fazendo essa, por exemplo, dei o exemplo da raiva, mas de qualquer outra coisa que possa estar acontecendo. Isso se percebe muito nas mães, pais que reclamam do filho o dia inteiro, mas eles não percebem que eles estão sendo espelhos, né? Que eles têm que se tornar exatamente aquilo que eles querem que o filho aprenda, senão os filhos não têm nenhum modelo a seguir. Uma educadora uma vez contou que ela tinha muito problema com o filho dela, aí uma hora ela parou e falou assim, eu vou listar, eu vou observar
tudo o que me irrita no meu filho e vou assumir que é meu. Meu filho é violento, eu sou violenta. Meu filho não tem empatia por ninguém, eu não tenho empatia por ninguém. Aí ela percebeu que era verdade, ela era o espelho do filho, ela é o modelo, ela que passava isso para o filho, e era o que o filho tinha para aprender. Aí ela falou assim, não é que... Então você percebe? Não é que magicamente, automaticamente, uma coisa que ela tinha dentro dela se espalhava para o mundo, mas é que as pessoas aprendiam com o que tinha de material para aprender, o filho aprendia com o que tinha de material para aprender. Então a hora que ela falou, não, então eu vou mudar, eu não vou ser mais violenta, eu vou trabalhar minha empatia com as pessoas, que aí ela viu que ela se tornando uma pessoa melhor, o filho tinha uma pessoa muito bacana em quem se orientar, em quem segurar na mão e seguir e aprender muita coisa. Então, é até uma dica, tá? Muita gente que reclama de filho, dá uma olhadinha para dentro de si mesmo. Tudo é culpa da mãe? Não, não é Freud que tudo é culpa da mãe, mas você é o modelo, é você que está, né, dando aí os parâmetros. Eu dei o exemplo da raiva, mas você pode colocar qualquer outro elemento aqui para você entender, mas eu vou explicar mais, que vai ficar mais claro essa história. Pela psicologia, não tem uma resposta única, uma resposta definitiva, mas tem alguns caminhos para a gente pensar, para a gente compreender essa relação feita entre pensamento e a concretização do pensamento, o que você pensa, o que você tem dentro de você e o que acaba acontecendo aí do lado de fora. Tem alguns mecanismos que fazem parecer real essa ideia de que tudo que você pensa se torna realidade, e esses mecanismos podem ser, por exemplo, profecia autorrealizável. É um conceito de Robert Merton. Ele diz que as nossas crenças, nossas expectativas sobre a gente, sobre o mundo, influenciam o nosso comportamento. Por exemplo, se você acredita que você é uma pessoa tímida, você pode se comportar de uma forma retraída em situações sociais, e olha que, claro, que timidez é uma característica de personalidade, algumas pessoas têm isso como um jeitão dela, mas você pode até criar uma timidez. Se você foi ouvindo falar e você passou a acreditar que você é tímido porque teve uma situação que você não queria se expressar, porque teve uma situação que você preferiu fazer outra coisa, aí, sei lá, te enfiaram na cabeça que você é tímido, e aí você acaba se comportando de uma forma mais retraída que você acreditou, e o que vai fazer mais pessoas te chamar de tímido, reforçando essa coisa. Se você acredita que uma pessoa é desonesta, mesmo que ela não seja, você vai se comportar com ela como se ela fosse desonesta, e vai ser a sua realidade interna. Enfim, a crença autorrealizável é aquela coisa assim, olha, você quer ver que eu não vou conseguir bem nessa prova? Tanto você acredita que você não vai bem nessa prova, que você passa a se boicotar para você ter razão. Você fala assim, tá vendo? Tinha certeza. Não ia bem na prova mesmo, sabia que não ia bem na prova. Só que foi você que profetizou e você teve que provar que você estava certo. Sendo que nem estava. Sendo que você podia se dedicar nessa prova e ir bem nela. Isso é profecia autorrealizável. Foco e atenção. Os nossos pensamentos direcionam o nosso foco. O que você pensa direciona para onde teu olhar vai, o que você vai observar. Por exemplo, se você está com raiva, você vai notar com muito mais facilidade situações, eventos que confirmem a tua raiva, né? Ignorando tudo aquilo que diz que não. Você está com raiva, sei lá, das pessoas, às vezes é uma raiva difusa, raiva do mundo. Você vai olhar uma pessoa que cortou outra no trânsito, ai, tá vendo? Ó como as pessoas são, mas tem 500 mil outros motoristas dirigindo bacaninha, direitinho, né? Esse você não vai prestar atenção. Essa questão do foco e da atenção. Filtragem seletiva, meio que parecido, né? Mas faz você perceber, faz você lembrar com mais facilidade as informações que confirmam o que você já pensa e vai ignorar totalmente aquilo que descarta o que você pensa, né? Por exemplo, você acredita que você é bom em matemática e aí você vai lembrar com muito mais facilidade dos acertos seus em matemática e vai ignorar o que você errou. Você não conhece gente assim? Tá todo mundo vendo que o cara não é bom naquilo, mas ele acredita que é bom, mas na cabeça dele, ele só relata, ele só fala das partes legais do que ele fez. Ou então, já falando na matemática, vamos falar de um preconceito, de um conceito aí meio
Interessante. Dizem que japonês é bom em matemática e é possível que você preste muita atenção em todo japonês que tira nota muito boa em matemática e aqueles que não tiram nota tão boa você descarta. Não, isso aí é exceção da regra. E aí você nem percebe que tem tanta exceção na regra, vê que todo mundo é normal, todo mundo tem habilidades para uma coisa, outros têm habilidades para outra e tá tudo bem, né? O outro, esse aqui é o que acontece na internet, viés de confirmação. As pessoas, elas têm a tendência de buscar a turma delas, de buscar quem pensa igual, de buscar aqueles que confirmam o que ela já pensa. E por isso que eu tô fazendo esse vídeo no risco de perder seguidor, porque eu sei que o título pode atrair gente que fala, não, é verdade, o que a gente pensa atrai. Aí eu tô falando aqui que não é bem assim não, né? E aí a pessoa fala, essa daí não tá falando coisa certa, né? Não tá falando o que eu penso, tá falando o que eu acredito. E aí as pessoas vão atrás de quem pensa. Então, por exemplo, você acredita que um determinado tratamento médico é eficaz. E aí você vai dar mais atenção às pesquisas que apoiam essa crença. Você sabe que muita propaganda de remédio é feita até dessa forma. Eu acho que até de uma forma meio desonesta, mas enfim, ou as pessoas vão atrás, né? Tal remédio é bom para tal coisa. Tem lá pesquisas dizendo que é bom que deu resultado. Pesquisa é pesquisa, sempre tem resultado que dá certo, para algum deu certo, para outro não deu muito. Aí o que ela faz? Ela vai ler e vai prestar atenção e vai falar, tá aqui, tá vendo? Dá certo, achei uma pesquisa. Tem outras 10 dizendo que não deu certo, mas aquelas 10 ela vai descartar, ela vai pegar só aquela que deu certo. Ou então, quem acredita que, por exemplo, que margarina é feita de plástico, só vai seguir influenciador que está falando que margarina é feita de plástico. Aqueles que fizeram um estudo, que pegaram o produto, que analisaram, que veio que a fita é de origem vegetal, vai falar não. Tem conservante, tem outras coisas, mas não é feito de plástico, né? É uma outra história. Mas se quer acreditar que é feita de plástico, você vai só ouvir quem diz que é feita de plástico, e o outro você vai falar que está falando bobagem. O outro se chama efeito Pigmalion, que você já deve ter percebido isso, as expectativas que a gente tem sobre outras pessoas influenciam o desempenho dessas pessoas. Se você acredita que uma pessoa é capaz de fazer uma coisa, um esporte, teu amigo, você acha que ele vai ser muito bom naquela competição, você vai incentivar teu amigo, você vai fazer de tudo, você vai dar apoio. E claro que tem maior chance dele ir bem naquele resultado. Um professor que acredita no potencial do aluno, sem perceber, ele vai se dedicar mais a esse aluno, vai dar mais atenção, vai dar mais apoio, e aí o aluno vai sair melhor mesmo, vai se esforçar mais, né? O desempenho dele vai subir. Aí o professor vai falar, tá vendo? Eu sabia que esse aluno era melhor. Tem um estudo que é bem interessante, que foi feito assim, que pegaram grupos de crianças e pegaram instrutores, pessoas que iam trabalhar com essas crianças, misturaram aleatoriamente e falaram, essas crianças aqui, tem um algo a mais. Essas aqui, elas conseguem coisas aqui que ninguém consegue. Mas esses aqui, né, tadinho, né, são meio normal, meio limitado, meio normal. E não é que essas pessoas inconscientemente, mas você vai tratar igual todo mundo. Tá, então vou tratar igual todo mundo. Mas inconscientemente a pessoa não tratou igual todo mundo, não. Inconscientemente lá se esforçou mais com aqueles alunos que eles já tinham lá na cabeça a dica que eram melhores, deu mais atenção, deu mais apoio, blá, blá, blá. Aquelas crianças foram melhor mesmo, tiveram melhor resultado. Aí fala, tá vendo? Sabia, eu já tinha essa informação, não era, só que a informação era falsa. Você tá vendo que às vezes até uma informação falsa pode dar um resultado bom. A visualização criativa. Creio que agora os dois últimos, lei da atração e visualização criativa, é o que mais as pessoas têm na cabeça com relação a esse assunto. O que é isso? É a pessoa imaginar, visualizar ela alcançando os objetivos dela. Isso é uma coisa que eu até incentivo que as pessoas façam, mas façam com consciência do que você está fazendo, né? Não por uma mágica. Você pode, eu já vi isso nos esportes, as pessoas colocando os atletas para visualizar, futebol, por exemplo, visualizar realizando gol, dando tudo certo, ele conseguindo fazer tudo. Isso vai criando de alguma forma algum mecanismo dentro da pessoa também de automotivação, né? E de mais confiança, de mais foco naquilo que está fazendo, e aí o resultado acaba sendo mais positivo mesmo, acaba sendo mais interessante. E a lei da atração vai meio por esse caminho, que ela fala que se uma pessoa tiver pensamentos positivos, sentimentos positivos, coisas boas vão acontecer na vida dela. E na verdade é mais ou menos aquilo, se você
tem mais dentro de você um conteúdo legal, mais você cria conexão com pessoas que também têm pensamento legal. Aquelas pessoas que acham que você é um bobo alegre porque tem pensamento legal. Porque para alguns ter pensamento legal é uma coisa legal. A pessoa olha para assim, nossa, olha como é bacana, como ela é do bem. Outro fala, é um bobo alegre. É a mesma pessoa. Quem tá olhando ela como boba alegre, vira as costas e vai embora. Quem tá falando, nossa, uma pessoa do bem, uma pessoa bacana, se une a você. E aí você vai estar dentro de um contexto, dentro de um universo mais bacana e mais positivo. Mas não é porque você atraiu, é porque as coisas acontecem desse jeito mesmo. Aquele lá não sentiu sintonia, nem gosta de você, se você é uma pessoa muito feliz. Não tem gente que reclama, fala assim, ai, me irrita gente muito feliz. Por quê? Porque ele não tem essa felicidade dentro dele, então ele não quer ficar do lado dessa pessoa, ele vira as costas e vai embora. Então, você percebe que o atrair não é mágico. O atrair tem uma lógica, né, concreta na vida, e a gente pode fazer isso não pelo caminho mágico, a gente pode fazer pelo caminho como daquela educadora que fala assim, não, eu preciso ser a pessoa que deixou de ser violenta, que passou a trabalhar a empatia, porque isso vai refletir, principalmente nos meus filhos, o foco dela era os filhos, mas vai refletir em tudo, seus amigos, colega de trabalho, vai refletir no seu universo como um todo. Porque as pessoas vão começar, algumas pessoas como assim, vão se atrair porque elas são iguais a você, outras vão falar, pô, ela que tá certa, né? Como é legal, como se vive mais leve desse jeito? Então vamos lá. E aí as coisas vão acontecer. E eu dou sempre um exemplo. Você que já tem assistido vários vídeos meus, talvez já tenha me ouvido falar desse exemplo, da minha bota. Teve anos atrás, eu queria uma bota X, mas eu tinha muito desenhado na minha cabeça. Não pode ser a bota errada. Tem que ter o salto assim, tem que ser do material X, tem que ser da cor Y, porque é o que eu quero. Se não for, não vou comprar, não vou nem gastar dinheiro se não for o que eu quero. O que eu fazia? Eu prestava mais atenção toda vez que eu passava em frente às lojas de sapato. Lojas que poderiam estar passando batido se eu não tivesse meu objetivo de comprar a bota, passou a ser meu foco. E prestando mais atenção, eu aumentei a oferta, né, as possibilidades, e uma hora achei, porque eu também não queria nenhum absurdo, queria uma coisa real. Então é isso. E para as pessoas que falam, se o pensamento não muda nada, para que a gente vai no psicólogo se o psicólogo não está trabalhando o pensamento da pessoa? Mas é isso, né? Para que serve a psicologia? A psicologia trabalha ferramentas, trabalha técnicas para identificar pensamentos negativos, crenças negativas, trabalhar essas crenças, trabalhar a força que você pode ter para lidar com as situações mais difíceis da sua vida, desenvolver uma perspectiva mais positiva e realista da sua vida, que muitas vezes a perspectiva negativa que a gente tem não é realista não, a gente bota um monte de problema aí onde nem está existindo. Aumentar a autoconfiança, aumentar a autoestima, trabalhar resistência à frustração, ou seja, perceber que coisas ruins vão acontecer, ninguém tem essa ideia de que a vida vai ser sempre flores, ou de vez em quando vão acontecer coisas ruins, mas você tem força para olhar para elas, para lidar com elas e falar, vamos em frente, vamos ou superar, ou vamos contornar, ou se tem alguma coisa para fazer, ou se é só meu fôlego para continuar com isso. Trabalhar a regulação emocional, que a pessoa não se desespere quando acontece alguma coisa. Às vezes são coisas nem que são tão grandes, a pessoa entra num desespero que ela não vê a solução na cara dela. Tá ali o que ela tem que fazer. Nossa, quantas vezes, né, na minha vida, não no consultório, mas na minha vida, eu não lidei com pessoas que eram assim, que estavam, nossa, mas olha o que aconteceu. Você faz isso aqui, olha, tá resolvido. Não, mas eu tô, nossa, é um horror, isso não sei o que lá. Então, mas vira essa chave aqui, que pronto, resolve. Não, mas não. Que é isso? É falta de regulação emocional, falta de ter esse treino de falar, pera lá, tem uma situação aqui que eu preciso lidar com ela, eu preciso encontrar uma solução, deixa eu colocar minha cabeça no lugar para eu conseguir enxergar essa solução, senão você não enxerga. Então é isso, né? É essa questão do criar a sua realidade externamente. E aí, que conclusão você chega depois de tudo que eu falei? É possível a gente criar a nossa realidade manobrando, administrando nossos pensamentos? Você percebeu que de certa forma sim, que de certa forma essa frase está certa. Não por um caminho mágico, não por um caminho de, né, vamos fazer pode pim, mas por um caminho de entender de como as coisas realmente funcionam
né, de como nosso comportamento funciona, porque quando a gente está falando nosso pensamento, nosso sentimento muda a nossa realidade, até a pessoa, vamos falar do câncer, a pessoa fala assim, não vou pensar em câncer, senão eu vou ficar com câncer. Pode ser que ela pensando no câncer, ela fique tão angustiada, tão estressada, que ela vai desleixar com a alimentação dela, vai fazer coisas que não são legais, vai deixar de fazer exame para pegar alguma coisa no início e conseguir tratar, vai, né? E aí não adianta nada. E a nossa cabeça, ela pode funcionar a nosso favor. Muito, muito. Você entendeu? Coloca aqui nos comentários, o que você entendeu disso tudo que eu falei? Qual o teu resumo? Você percebe isso acontecendo na tua vida? Aconteceu alguma situação que você falou, não, foi meu pensamento, foi meu sentimento que criou essa realidade? De que forma criou? Me conta que a gente vai conversar sobre isso. Nesse vídeo eu não fiz, porque o vídeo passado já foi inteiro sobre os comentários, mas eu tô colocando agora, para quem chegou agora, já fica sabendo que eu costumo colocar no vídeo seguinte os comentários do vídeo anterior e conversamos sobre isso, ampliamos nossa ideia, nosso pensamento, que eu vejo que vem sempre muita ideia legal, que a gente fala, nossa, olha, um ponto que, de repente, porque eu também não penso em tudo, mas um ponto que acrescenta aqui. Obrigada por me assistir, não esqueça de deixar o seu like, se você quiser retribuir com tudo que você ouviu, que é legal, é o like que dá o like, é colocar um comentário, nem se for um bom dia, boa noite, boa tarde, e você fala, eu não tenho o que falar, me dá bom dia. E o botão valeu para quem quiser dar essa retribuição de uma forma mais concreta. Agradeço bastante. Obrigada por me assistir.